Amém, queridos? Então, hoje nós vamos estudar, a gente está com um tema, né, de família, né, relacionamento, a gente está procurando focar ainda em cima desse assunto, porque nós cremos que uma família abençoada, relacionamentos abençoados, igreja abençoada, né? Então, se a gente está com a nossa família abençoada, se os nossos relacionamentos estão sendo abençoados, a igreja vai ser abençoada, né? Isso vai refletir na vida da igreja. Então, eu ontem estava orando, pedindo a Deus, né, uma palavra, e Deus colocou esse tema no meu coração. E aí o Espírito Santo foi dando e a gente foi anotando. E aqui está, né, o título da nossa lição é Os 8 inimigos que destroem nossos relacionamentos, né? E aqui, quando a gente fala relacionamento, a gente está falando de relacionamento familiar, a gente está falando dos nossos relacionamentos com o vizinho, com o colega de trabalho, com os nossos amigos, parentes, né? Aqui envolve, né, você pode aplicar isso aqui em todos os seus relacionamentos, não só a família, mas em todos, né? Então eu botei 8, mas quando a gente vai estudando a palavra, depois que eu terminei essa lição, eu falei assim, faltou esse outro, porque são muitas coisas que podem atrapalhar os nossos relacionamentos, mas eu coloquei aqui aqueles que mais, né, a gente tem visto, né, que tem sido assim um problema sério. Então vamos lá, né? A gente sabe que a vontade de Deus, né, é que a gente viva em comunhão, que a gente viva em paz, né? Seguir a paz com todos, é o que a Bíblia fala, e a santificação. Mas fala primeiro, engraçado que fala primeiro, seguir a paz com todos, né? Paulo vai falar, se possível, tenha paz com todos. Então a questão da paz, né, de você estar em paz com a pessoa, inclusive, né, os filhos de Deus, eles são reconhecidos como pacificadores, aqueles que levam a paz aonde eles estão. Então nós não devemos ter fama de barraqueiros, né? Tem crente aí que tem fama de barraqueiro, aonde chega cria confusão. Ah, comigo é só assim, entendeu? Bateu, levou, né? Tá tudo errado, né? Vamos voltar para a palavra. Crente não é barraqueiro, crente não pode ser pavio curto. Ah, comigo, como é que é aquele ditado que diz, né? 2 fervendo, não tem um negócio desse aí? O pessoal que fala, né? Vem com quente, eu vou com 2 fervendo. Não, crente não é assim, não. Crente engole seco, crente engole sapo, crente às vezes tem que ter sangue de barata. Estou usando aqui o bem popular, né? Usando aqui o vulgo popular para vocês entenderem bem claro, né, o que a gente está querendo dizer, né? Para não pegar pesado, como Jesus falou lá no discurso dele, né? Que a gente tem que amar os nossos inimigos, que a gente tem que dar a face, né? Se der um tapa na cara, dá o outro lado. Se obrigar você a caminhar uma milha, caminha até 2. Se pedir a capa, dá também a túnica. A palavra de Jesus, o discurso de Jesus foi forte em cima disso, né? A gente tem que entender que a gente tem que morrer. A carne precisa morrer. A carne precisa morrer para que o Espírito ele se destaque na nossa vida. Porque, como nós estávamos orando aqui, né, que Cristo seja visto em nossas vidas. Como Cristo vai ser visto em nossas vidas? É através das nossas atitudes, das nossas reações diante das circunstâncias que nós vivemos. Então vamos lá. A primeira que eu coloquei aí é o orgulho. Esse é um inimigo, eu posso dizer que é uma fortaleza. Quando ele se estaciona no coração do ser humano, é terrível. É terrível. Quando o marido e a esposa estão com o seu coração cheio de orgulho, não há diálogo, não há comunicação, não há entendimento. Quando os filhos estão com o coração orgulhoso, que não quer ouvir a repreensão do pai e da mãe, né? Quando não há humildade no coração, a coisa não flui dentro de casa, né? O orgulho é um problema, é como uma muralha. Se a gente não cortar o mal pela raiz, ele vai crescendo, crescendo, crescendo e se torna uma muralha. E
coração dentro de casa. Não há mais relacionamento, né? Porque ninguém quer ceder. Vamos lá aqui, acompanha aqui comigo aqui na lição. O orgulho é um pecado. Primeiro você tem que entender isso, tá? É pecado, pecado. O orgulho é um pecado que deve ser evitado, pois Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos. A Bíblia ensina que o orgulho vem antes da destruição. E aí eu coloquei aqui alguns versículos. Veja bem, a Bíblia ensina que o orgulho vem antes da destruição. Então, a pessoa que está com o coração cheio de orgulho, que não se quebra, não se deixa, não, eu não vou me dobrar, eu não vou voltar atrás naquilo que eu falei, eu não vou pedir perdão, não aceito, vou ficar no meu lugar, que a pessoa que se vire, a pessoa que mude, a pessoa... Aí, minha filha, que a palavra diz aqui, ó, isso aí precede a ruína. Eu não coloquei esse versículo não, mas Provérbios, se você quiser anotar aí, Provérbios 16, 18, fala: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Então, o orgulho vai levar a pessoa à queda, à destruição. É questão de tempo. É questão de tempo. Então, a gente, quando recebe conhecimento, o que a gente faz? A gente coloca em prática, né? Porque enquanto a gente é ignorante no assunto, aí a misericórdia de Deus é grande. Mas quando você adquire conhecimento e você resiste, não pratica, aí o negócio fica estreito. Então, botei aí alguns versículos. A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Vindo a soberba, virá também o quê? A afronta. Mas com os humildes está a sabedoria. Quer dizer, o orgulho, o coração soberbo, o coração orgulhoso, ele pode esperar que a resposta vai vir assim, com a afronta. Ele sempre vai ouvir o que ele não quer. Sempre vai acabar puxando para uma discussão, uma briga, uma palavra que ele não vai gostar de ouvir, porque o orgulho vai puxar isso, né? Aqui o texto está bem claro, né? Não precisa nem de muita explicação. Deus, e aí para fechar essa parte do orgulho, Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Pronto, aqui fechou. Aqui fechou. Se Deus resiste ao orgulhoso, ao soberbo, então eu tenho que cascar fora disso. Eu não posso alimentar esse tipo de sentimento, de comportamento na minha vida. Porque Deus resiste. Ou seja, Deus não vai ouvir, Deus não vai agir, Deus não vai operar. Deus não vai fazer nada com relação a esse que está com o coração soberbo, orgulhoso, arrogante. É a vontade dele que tem que prevalecer. Deus resiste. A palavra é forte, resiste. Deus não vai dar ouvido. Deus, os olhos do Senhor não vai estar sobre esse que está com o seu coração cheio de orgulho. Então esse aí eu botei o primeiro porque esse aqui, esse problema do orgulho é um dos mais graves que nós vemos e o que mais a gente vê sendo a razão de desentendimentos, de desavenças, de problemas de relacionamento. É a questão do orgulho. É a pessoa não ser humilde, né? Que o oposto de orgulho é a humildade. E aí eu coloquei o outro aqui, que vem a ser a preguiça, né? Que para algumas pessoas não olham a preguiça como pecado, mas é. Tá? A Bíblia condena o preguiçoso. E aqui o texto vai falar aqui, ó. A preguiça é mencionada várias vezes na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, como uma atitude negativa, contrária aos princípios de diligência e trabalho árduo que são valorizados na fé cristã. Ao longo das Escrituras, a preguiça é retratada como uma falha de caráter que pode levar à pobreza, à destruição pessoal e à separação de Deus. É forte isso aqui.
A gente sempre cita aquele texto bem conhecido, acho que eu coloquei aqui, né? Provérbios 6, que vai falar, né? Observe a formiga, vai ter com a formiga preguiçoso, né? Todo mundo gosta de citar esse versículo. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Provérbios 10. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes trazem riquezas. Lá no Novo Testamento, né, Paulo vai escrever lá aos Tessalonicenses, eu não coloquei aqui, mas se você quiser anotar aí, tem mais esse versículo, 2 Tessalonicenses 3,10, que fala: quem não trabalhar, não coma. Paulo, ele era bem assim, direto. O Tessalonicenses, ele fala para a igreja, mas assim, olha, estou sabendo, né, se você pegar o texto e ler os outros versículos, o 11 e por diante, ele continua esse assunto. Ele fala assim: eu estou sabendo que tem gente ociosa aí no meio dos irmãos aí, que não gosta de trabalhar, que fica deitando nas costas dos outros. Né? Então esse daí, aí está orientando aqui aos líderes da igreja para eles tomarem uma atitude, tomarem um posicionamento. Né? Quem não trabalha, então não come, tem que trabalhar. Né? E isso, a questão do trabalho era uma coisa muito valorizada pelo povo israelita. O povo israelita considerava muito essa questão de trabalho, de pessoa que se esforça, que trabalha. Então, a preguiça dentro de casa, no relacionamento, como isso prejudica o relacionamento? Quando as pessoas ficam deitando nas costas do outro, tem aquela pessoa que está lá em casa, trabalha, faz várias coisas e não é reconhecido o trabalho dela, daquela pessoa, seja quem for, às vezes é o marido, às vezes é a esposa, né? Às vezes são os filhos, né? E as pessoas da casa, da convivência da casa, não cooperam, não ajudam em nada, não jogam nem um lixo na lixeira, né? Não é capaz de pegar um papel, jogar no lixo, não é capaz de pegar uma toalha e pendurar lá no banheiro. Tudo fica para o outro fazer, ele não faz nada, ela não faz nada. E nós temos que ensinar os nossos filhos a cooperarem. Raninha está aí, pequititinha ainda, né? Beleza. Né? O papai e a mamãe estão aprendendo um monte de coisa importante aqui hoje para poder trazer o ensinamento para ela crescer, né? Crescer aquela criança sábia, né? Instruída pelo Senhor. Então, a preguiça, a gente não pode alimentar isso. Muitas vezes nós, pais, alimentamos isso na vida dos nossos filhos quando a gente faz tudo e não distribui tarefas dentro de casa para os nossos filhos cooperarem, para eles ajudarem. A gente vai: não, eu quero que eles estudem. E aí você não deixa ele fazer nada. Você faz tudo para eles. Aí quando eles vão chegando, crescendo, eles vão continuar assim. Aí chega uma hora que você fica cansado, pai, mãe, fica cansado e precisa da ajuda. Aí quando você vai pedir, eles não querem ajudar. Eles não foi cultivado isso no coração deles, não foi ensinado. Aí eles não vão fazer isso só em casa. Quando chegar lá no trabalho, quando chegar em outros lugares, eles também não vão ser pessoas que vão cooperar. Vai sempre estar acomodado, sempre não quer fazer nada, sempre tá aquela coisa, como o pai e a mãe fazia tudo para eles, acha que também lá no trabalho e lá onde quer que ele for conviver, e na futura família dele, ele vai agir da mesma forma. Vai agir da mesma forma, vai assim: faziam tudo para mim, e vai ser assim a vida toda. Cria essa cultura na mente da criança, e aí vai crescer com isso. Então a gente precisa ensinar. A gente precisa ensinar primeiro com o nosso exemplo. E ensinar mesmo, instruindo. Porque a gente está vendo aí uma geração preguiçosa. A gente está vendo aí uma geração preguiçosa, que escolhe ficar na cama em vez de vir para a igreja. Escolhe dar uma dorzinha de cabeça, tem que ficar em casa, deitado, prostrado, não aguenta, não tem força, não tem ânimo para fazer as coisas. Você vê, o ser humano, ele continua sendo a mesma estrutura que eu tenho, a minha mãe tem, fisicamente falando, todo mundo tem, é de carne e osso.
Mas por que alguns têm, né, uma disposição e o outro não tem? Porque foi a cultura. Não foi ensinado, não foi trabalhado na minha época de criança. Ai, de mim, se eu chegasse para meu pai e dissesse, eu não quero não estou com vontade. Era um tapa aqui, uma chinelada ali, um beliscão lá, colar. Era desse jeito. Meu pai nem precisava fazer isso, bastava ele olhar. A autoridade do pai era dava aquela olhada assim, ó, saída pela esquerda. Então a gente precisa estar atento, né? Porque às vezes a gente depois vai reclamar lá do comportamento dos filhos. Por quê? Porque a gente mesmo não ensinou, não instruiu, né? A criança, ela pode, às vezes agora a internet, né, ela traz assim muito conhecimento, né, pra gente. Então às vezes a gente olha assim, ultimamente você vê assim muitos vídeos de criança, principalmente os asiáticos, não sei aqui quantos já viram, né? Aqueles filmes de japonês, coreano, chinês, que aí botam as crianças para fazer as tarefas. Alguém já viu? Gente, é muito engraçado, né? Você vê lá a criança ela chega da escola, ela tira o sapato, bota lá na sapateira, aí vai lá, bota a mochila penduradinha no lugar, não tem preguiça, não tem. Vai lá, faz as coisas. Os japoneses, né, o povo da região da Ásia, isso é cultural. Eles colocam desde cedo as crianças para ensinar, para ministrar as crianças, ensinarem para que eles se tornem adultos, para que eles se tornem adultos que não sejam preguiçosos, né? E a Bíblia fala que a preguiça aqui, ela leva o que? A pobreza. A preguiça pode nos afastar de Deus. Como? Estou com preguiça, não estou com vontade de ler a Bíblia. Estou com sono, não estou em condição de orar também não. Aí não ora, não lê a Bíblia, não vem para a igreja. Fica com preguiça. E aí vai se distanciando de Deus, vai criando um ambiente desagradável dentro de casa também. Porque as pessoas dentro de casa começam a olhar torto assim. Quando tem uma mãe que nem eu que fala... Mas quando não tem que não fala, vai ficando sentido, o coração vai ficando magoado, das pessoas da casa vai ficando magoada, por causa da preguiça. Poxa, já imaginou uma esposa preguiçosa? Que não prepara almoço, não prepara janta, assim, estou cansada, faz você. Né? Uma esposa preguiçosa que não limpa a casa, não cuida da casa, o marido chega do trabalho, a casa está toda suja, tudo bagunçado, a pia cheia de louça, comida para fazer. Mas às vezes a gente precisa, né, dar aquele sacode assim, Senhor. O nome do Senhor é envergonhado através das nossas atitudes dessa forma. Deus não chama preguiçoso, não. Deus chama pessoas que gostam de trabalhar. Deus deposita os tesouros preciosos dele para aqueles que são esforçados, aqueles que gostam de trabalhar. Às vezes não é nem questão de gostar, mas é que você sabe que é o certo a fazer. Às vezes você não está com vontade, às vezes você não está com disposição, mas você sabe que você precisa fazer. E aí você faz. Né? Você faz, aí você vai vendo Deus dando graça, dando força para fazer. Outro, a mentira. Mentira é um outro inimigo dos relacionamentos, né? Às vezes as pessoas, elas não prestam atenção. Para Deus não existe mentirinha. Existe a mentira. E o pai da mentira é Satanás. Isso está escrito na palavra. Satanás é o pai da mentira. E a mentira não deve fazer parte da vida do crente. Jamais. Jamais. Nem no seu trabalho, o chefe pediu, fala que eu não estou. Mas sinto muito, mas perde o emprego. Se tiver que perder o emprego, perca o emprego. Mas não caia na cilada do diabo. Não caia na cilada do diabo. Não aceite, né? Não aceite nenhum tipo de argumentação de Satanás na sua vida para você contar uma mentirinha. Mas é para o bem. Se eu falar a verdade, vai prejudicar. Não engane seu filho contando mentiras, coisas que não são reais. Eu nunca enganei meus filhos. Quando eu ia para o médico, eu sabia que ele ia tomar vacina, que ele ia ter que tomar uma espetada. Eu falei assim, mãe, eu vou ter que tomar. Vai.
vai doer? Vai doer, um pouquinho. Vai doer, como se fosse, você vai sentir lá um beliscãozinho lá, mas é uma dor suportável. É uma dor suportável. Não minta. Porque aquele que mente, as pessoas perdem o quê? A confiança. Perde a confiança. Você pega uma mentira, duas mentiras, pronto. Não vou contar para o meu marido, porque se eu contar, tem alguma coisa errada. Lembra, o pai da mentira é Satanás. Mentira tem perna. Vocês sabem, né? Mentira tem perna curta. Hoje semente, daqui a pouco tem lá, estão descobrindo. E aí você é envergonhado. E aí vem um grande problema. Não aceite, não se submeta a nenhum tipo de mentira. Por mais que você tenha boas intenções, Deus não vai olhar as suas boas intenções. Deus não vai passar a mão sobre as suas boas intenções. Mentira é mentira. E a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, Ele é a verdade. E nós temos que andar na verdade. Na verdade. Cuidado no seu trabalho, cuidado na sua casa, cuidado com a sua vizinhança com relação à mentira. Não se submeta a isso. Vamos lá para aqui, o que está escrito aqui na lição que a gente colocou. A mentira é condenada pela Bíblia e Deus ordena que não mintamos. Isso está lá em Levítico 19:11. Satanás é o pai da mentira, João 8,44. E como cristãos devemos seguir o exemplo de Cristo, que é a verdade, João 14,6. A mentira é uma afronta a Deus e uma violação da lei, no que está no nono mandamento. Efésios 4,25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Provérbios 12:22. O Senhor odeia os lábios. Olha, a palavra é forte aqui. Deus odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade. Ainda que falando a verdade, você vai pagar o preço. Ainda que falando a verdade, você vai sofrer algum tipo de problema, de alguma consequência. Mas fale a verdade. Cuidado. Salmo 34:13. Cuidado, então, com o que fala. Evite dizer mentiras e falar mal dos outros. A gente tem um exemplo claro. 2 exemplos que eu lembrei quando eu estava estudando aqui, da mentira e da consequência que aquilo trouxe. Primeiro, Ananias e Safira. Ananias e Safira mentiram. Lembram da história de Ananias e Safira na Bíblia? O povo estava naquela alegria na época da igreja primitiva. Estavam lá, eles tinham costume, o povo tinha tanta alegria, o Espírito Santo estava agindo no meio da igreja. Então muitas pessoas que tinham bens, que tinham terras, vendiam, distribuíam aquele dinheiro da terra que eles venderam entre os irmãos necessitados para ajudar. E aí não tinha, a Bíblia fala lá em Atos, que não tinha necessitado no meio da igreja, logo no início que a igreja foi formada. Havia esse espírito de amor, de cumplicidade, de forma que ninguém não tinha necessitado, porque aqueles que tinham posse, eles vendiam e distribuíam. E aí todo mundo tinha, muito bonito isso, Não tinha pessoas necessitadas na igreja. E aí foi passando o tempo, Porque o diabo, ele vai investindo, O diabo sempre, ele vai tentar desviar os servos do Senhor do caminho de Deus, do propósito de Deus. E aí Ananias e Safira, o que diz o texto lá em Atos? Diz que eles venderam um campo. Aí aquele dinheiro que eles receberam, vamos dizer lá que eles tinham vendido aquele campo por 50 mil reais. Eles chegaram lá para Pedro e falaram assim: olha aqui tem 10 mil reais, foi o total da nossa venda. A gente vendeu o nosso campo por 10 mil reais e aqui está a oferta para poder ajudar na igreja. Mentira, porque eles venderam por 50 mil, não foi por 10 mil, mas eles falaram que venderam por 10. Amados, não tinha problema nenhum, o terreno era deles. Eles poderiam vender o terreno por 50, por 100 mil e querer dar para a igreja 10%.
Não teria problema nenhum, eles poderiam dar. Mas eles escolheram mentir, porque eles queriam o status. Aqui, ó, nós vendemos, estamos dando tudo. Mentira. Mentira. E qual foi a pena deles? Morte. Foram fulminados diante de Pedro. A esposa foi cúmplice. A esposa poderia ter falado assim: não concordo, meu marido fez isso, apóstolo, mas eu não concordo com ele. Eu não concordo com ele. Poderia ter falado isso. Ela poderia não ter discordado, mas ela foi cúmplice no pecado. Ela também mentiu. E qual foi a consequência? Todos os dois morreram fulminados diante do servo do Senhor. Amados, a mentira, a gente esquece uma coisa, que a gente pode mentir, pode enganar o pastor, a gente pode enganar o nosso marido, a gente pode enganar a esposa, a gente pode enganar o vizinho, a gente pode enganar o nosso chefe, mas a gente não engana a Deus. A gente não engana a Deus. Então, diz que é crente e está vivendo como ímpio lá fora. Você acha que Deus não está te vendo? Você acha que Deus não está enxergando o que você faz? As mentiras que você conta? O seu comportamento? Às vezes a gente fica preocupado, né? Tentando esconder as coisas dos outros e não se preocupa que Deus está vendo. Deus está vendo o seu vício. Deus está vendo o seu comportamento ímpio. A quem você está pensando que está enganando? A quem? Aqueles que cometem adultério, que está lá em fornicação, que está lá tendo relacionamentos, namoro promíscuo, casamento todo errado, atraindo a esposa. Você acha que Deus não está vendo? E como é que você acha que Deus vai agir com relação a isso? É sério, irmãos. É muito sério. Então a mentira, como diz o ditado popular, ela tem perna curta mesmo, porque Deus traz à tona tudo. Outro exemplo de mentira que teve consequência séria foi Jacó e Rebeca, né? Rebeca, a mãe. Rebeca era uma mulher de Deus. Rebeca foi uma mulher de Deus que teve esse deslize. Porque a Bíblia diz que quem está em pé, olhe para que não cai. Ninguém está livre. Eu não estou livre de cair no pecado. Pastor não está livre de cair no pecado. Nenhum de vocês aqui está livre. Todos nós somos sujeitos a falhas e imperfeições. Rebeca foi uma mulher de Deus. Rebeca foi uma mulher de Deus que, quando ela estava grávida dos gêmeos, Deus falou com ela que o mais novo seria maior do que o mais velho. Deus falou com ela, não falou com o pai não, falou com ela. Falou com ela. Ela sabia que Deus tinha algo na vida de Jacó, porque Deus falou com ela no ventre. Mas ela usou de meios errados. Ela preferiu, em vez de entregar na mão de Deus e deixar que Deus agisse, porque Isaac era um homem, né, também um homem de Deus, mas o coração dele estava inclinado mais para o primogênito. Tinha preferências pelo primogênito Esaú. E a Rebeca, com relação a Jacó, porque ela já sabia que Deus tinha planos na vida de Jacó. A Bíblia diz que Jacó era um rapaz assim, como é que diz? Caseiro. Então aí, né, não sei qual o motivo, mas tinha essas preferências. E aí um belo dia ela pega e fala para Jacó: olha, seu pai disse que vai abençoar a vida de Esaú, então, mas a bênção tem que ser sua, porque Deus havia falado comigo que você que tem que receber. Ela não esperou o agir de Deus, ela quis ir na frente. E aí ensinou o filho a mentir. O filho mentiu. Qual foi a consequência de ter enganado o pai? 14 anos servindo ao tio dele lá, sem receber nada.
14 anos de sofrimento, trabalhando, sem receber nada não, né? Porque no início ele trabalhou de graça. Depois ele começou a ficar esperto, né? E aí foi cobrar do sogro receber alguma coisa. Mas foi sofrido porque o sogro roubava ele. O sogro não era honesto com ele. Mas tudo isso consequência da mentira. Então a gente aprende, né? Então muito cuidado com isso. Outro, falta de equilíbrio nas finanças. Isso também é um problema sério, que causa muitos problemas de relacionamento. Quando a pessoa não tem equilíbrio com relação ao dinheiro, né? Dinheiro na mão, como diz o povo aí carioca, né? Vendaval. Né? Não pode ter um dinheirinho na mão que, ó, queima, gasta tudo. Gasta. Né? E é um problema, isso causa vários problemas de relacionamento. Né? Às vezes acontece lá a esposa que gasta muito, o marido fica doido, tendo que pagar as contas. Né? E às vezes, olha, eu já vi casos ao contrário, né? A mulher é econômica e o marido gosta de gastar. Misericórdia. Né? A gente vê na palavra de Deus o exemplo da parábola do filho pródigo, né? Que problemão, né? Pelo fato que ele teve por ele não ter equilíbrio com relação às finanças, né? Ele pega e gasta a herança dele todinha nos prazeres do mundo. Depois ele fica sem nada e passa fome. Passa fome e volta envergonhado para a casa do pai. Né? A falta de equilíbrio, né, com relação às finanças. Vamos ver o que a Bíblia fala a respeito disso. Romanos 13, verso 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Não devam nada a ninguém. 1 João 3,17. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Já viu aquelas pessoas que têm condição? Às vezes dentro de casa acontece isso. O marido não vê a necessidade da esposa, né? Às vezes certas necessidades que ela tem, e ele vai comprando, compra as coisas para ele, compra as coisas para casa, mas não olha para a esposa, para as necessidades que ela tem como mulher. E às vezes o contrário. Às vezes a esposa trabalha e fala assim, não, o dinheiro que eu ganho é só para mim. Não vou pegar e ficar dando o meu marido que se vire aí para pagar as contas, para fazer, eu não vou ajudar em nada. Né? As pessoas, hoje em dia a gente vê muito isso, casais que trabalham fora e recebem o seu salário, cada um tem o seu dinheiro, não une. Né? O que seria certo? Todos os dois trabalham, aquele recurso ser junto, se unir, né? Juntar aqueles recursos para poder suprir as necessidades da casa. Cada um tem o seu, e aí cada um paga a sua conta e vive como se fosse, financeiramente, como se fosse separado. E não é isso que a Bíblia ensina, né? Não é isso que a Bíblia ensina. Então essa questão da finança é outra coisa que atrapalha muitos relacionamentos, né? Quando vem as dívidas, quando vem os cobradores, a pessoa está lá cheia de dívidas, cheia de coisa para pagar e não há um controle, né? Não consegue deitar no travesseiro em paz, porque está lá cheio de endividamento. Então são problemas que precisam ser tratados, precisa aprender, né, a controlar, precisa aprender a administrar. Hoje em dia a gente tem muita informação sobre isso, né? Só não aprende quem não quer. Outro problema sério, falta de domínio próprio. As pessoas não têm domínio, né? Não sabem, não tem equilíbrio. Às vezes a gente, é aquela coisa, né? Às vezes o que vem na sua cabeça, você, falei, agora eu já falei, agora eu já fiz. E a gente não mede as consequências das nossas palavras, das nossas atitudes. Amados, palavras ditas de forma errada, elas podem causar um estrago muito grande dentro das pessoas. Muito cuidado no momento em que vem as discussões dentro de casa, que não deveria ter, né? Brigas, discussões, contendas. Muito cuidado nessa hora que
o sangue está quente naquilo que você fala. Porque às vezes uma palavra que você pode dizer à sua esposa, ao seu esposo, aos seus filhos, pode trazer consequências para o resto da vida deles. Palavras malditas podem trazer consequências graves. Tem pessoas que têm aquele temperamento impulsivo, né? Principalmente o pessoal aí, o colérico e o sanguíneo, tem muito problema com isso, né? As emoções, elas trabalham muito forte dentro deles. Então a tendência é botar as emoções irem na frente do raciocínio. E aí você age, e aí depois que você age é que você pensa. Cara, eu devia ter falado isso. Mas agora eu já falei, né? Então, paciência. Não. Se você reconheceu que você falou algo que não devia ter falado, vai lá e pede perdão. Se humilha, corrige. É outra coisa que a gente vai ver mais aqui à frente. Eu quero ler com vocês aqui que eu coloquei na lição. Ter domínio próprio significa controlar-se a si mesmo. A Bíblia ensina que dominar as inclinações carnais é algo fundamental ao crente. A vida cristã só é possível andando no Espírito. Temos que ter autocontrole, dominar nossos sentimentos e saber conduzir nossas fraquezas. Vamos lá para Tiago. Tiago 1, 19 e 20. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se. Pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Meu Deus, está vendo quanta sabedoria na Bíblia? Lê essa lição depois em casa de novo, por favor, lê esses versículos de novo, medita neles e deixa eles entrarem na sua vida e começa a praticar. Olha isso daqui, gente. Como seria bom se as pessoas dentro de casa, os filhos, os pais, marido, esposa, se eles praticassem isso aqui, domínio próprio. O cuidado com o que você fala, como você fala. Amados, olha quantos pais destruíram a vida emocional dos seus filhos por causa de falta de domínio próprio. Você nunca vai ser nada. Você é burro, você é incompetente. Você nunca vai dar nada para essa vida. Pais que abriram a boca para falar isso estão amaldiçoando os seus filhos. E se não for a misericórdia de Deus, o futuro deles está comprometido por causa das suas palavras. Porque a palavra de Deus, ela diz: tudo aquilo que disserdes, crendo, recebereis. A gente só pensa nesse versículo como que eu estou falando algo, eu vou profetizar a bênção e vai acontecer. Sim, profetiza a bênção, mas toma cuidado para você também não profetizar maldição na vida dos seus filhos, na vida do seu marido, na vida da sua esposa. Cuidado com o que você fala, porque as palavras, elas são sementes. E as sementes, elas quando são regadas, elas germinam. Elas germinam, crescem e dão fruto. Cuidado com o que você fala. Cuidado com as palavras que saem da sua boca, porque elas podem trazer bênção e podem trazer também maldição. Eu sei muito bem os problemas que as palavras malditas trazem na vida da gente.
Eu, quando morava com os meus pais, o meu pai, na ignorância, muitas vezes, ele me chamava de burro. Muitas vezes ele falou isso. Não foi nenhuma nem duas vezes. E sabe o que aconteceu? Eu acreditei por muito tempo. E sabe o que aconteceu? Eu repeti quinta série. Eu sempre fui uma aluna que tinha muita dificuldade dentro da escola. E eu nunca acreditava que eu ia conseguir. E demorou muito tempo. Demorou muito tempo para Deus me mostrar que aquilo tudo era mentira. Demorou muito tempo. Eu vou dizer o tempo. Eu já estava casada com meu marido quando Deus começou a falar comigo a respeito disso. E eu comecei a orar. E aí um dia o Espírito Santo trabalhou na vida do meu pai. 2 anos depois que eu estava casada, meu pai ligou para mim. E ele disse assim: minha filha, eu estava lendo aquele livro do pastor Jorge Linhares, Bênção e Maldição. E eu vi quantas maldições eu lancei sobre a tua vida na ignorância. E ele me pediu perdão no telefone. E ali nós choramos, eu perdoei meu pai. E dali por diante, Deus começou a trabalhar. E eu não vou dizer para você que foi uma coisa fácil para mim, para eu superar. Não foi. Porque a palavra de um pai, de uma mãe, na vida do filho, tem um peso muito grande. Você não tem noção. Às vezes você pensa que o que você fala entra no ouvido e sai no outro. É engano seu, pai e mãe. É engano seu. O filho, muitas vezes, ele faz de conta que não está dando a mínima, mas ele dá. E aquilo entra no coração do filho como uma bomba. Ele acredita nas coisas que você está falando. E aquilo surte um efeito negativo para a vida toda dele se o Senhor não agir, se o Senhor não operar. Então você tem chance para reverter. Se teu filho, tua filha está dentro de casa, você tem a chance de pegar e pedir perdão, de você anular toda a palavra negativa, maldita que você falou para ele. Ainda está em tempo de você anular, porque só você pode impedir do mal continuar agindo na vida dele. É quebrando aquilo que você falou, anulando toda a palavra negativa. Senhor, eu anulo toda a palavra maldita que eu falei sobre a vida do meu filho, esse filho, essa filha, sobre a vida do meu marido, seja sobre quem for. Porque às vezes numa discussão entre marido e mulher, na hora que os ânimos estão quentes, a gente fala o que não deve. E aí começa a falar coisas que vão produzir um resultado ruim. Você está pensando que você falando várias coisas ruins sobre o seu marido ou sobre a sua esposa, assim ele vai ver e quem sabe a obra é feita. Não, a obra não é feita por você. Você não vence nenhuma guerra na sua própria força, na sua própria sabedoria. O que vence aqui, joelho no chão, vai se humilhar na presença de Deus, vai orar para Deus fazer a obra. Aprenda a esperar o tempo de Deus, seja perseverante. Eu sei o que eu estou falando, amados, porque eu vivi isso. Eu vivi as consequências e eu aprendi apanhando. Sábio é aquele que aprende ouvindo de quem já apanhou. Então, aprende. Porque as consequências são muito ruins. Há muitos casamentos sendo desfeitos por causa disso. Palavras proferidas. Aquilo ficou na cabeça do marido. Você é um banana, você não serve para nada, você não presta. É sério. Na hora do nervoso, a gente tem que ter controle. É o domínio do Espírito. Aí que você vai ver a diferença de estar aqui na igreja hoje. A diferença, quando surgir um problema lá, a escola bíblica vai fazer a diferença na tua vida. O Espírito Santo vai lembrar você. Lembra daquela palavra lá? Opa! Aí você vai ver a diferença quando você vem para a consagração, fica em oração aqui, para você não cair no pecado lá. Quando a gente fala para você a
importância de estar na escola bíblica, de estar nos cultos, não é porque eu e o pastor estamos querendo estar, estamos querendo ver a igreja cheia, porque é muito melhor a gente ministrar com os bancos cheios. Não é isso não. Porque olha, eu ministro com a mesma alegria para 2, 3 como para 20, 30. Eu já passei dessa fase. Na realidade eu nunca entrei nela. Porque eu sempre, a nossa vida aqui na Nova Esperança sempre foi uma igreja pequena. E eu ministrava com 2, 3, 4, meia dúzia, com a mesma alegria que eu ministro para quando eu estava na Nova Jerusalém, que eu ministrava para 400, 500. Eu tinha a mesma alegria. Não mudou porque eu estou servindo a Deus. Eu sirvo a Deus com a mesma alegria para 10, para 15, para 5, para 2, para 1. O pessoal do meu PG sabe disso. Tem vezes que o PG está lá cheio. Tem outros dias que é só eu e Zezé e mais um lá, né, Zezé? A carne, às vezes, é pouquinho. Mas eu ministro do mesmo jeito, eu não mudo. E a gente tem que ter essa firmeza. A gente não pode, quando está discutindo, a gente ser carnal. E quando a gente está tudo bem, ser um amorzinho. A gente tem que ser um só. E na hora da discussão, na hora que tem que falar a verdade, falar em amor. Falar em amor. Isso faz toda a diferença, gente. Então, o vir na casa do Senhor é bênção para você. Vai te fortalecer para nos dias maus, quando os dias maus vierem, você está fortalecido. E o Espírito Santo poder te fazer lembrar. E aqui um exemplo do falta de domínio próprio foi Noé. Noé era um homem de Deus, ouviu a palavra de Deus, foi usado por Deus, né? Ele ouviu a voz de Deus, constrói a arca. Não tinha mar, não tinha nada lá, mas ele construiu. Ouvia a voz de Deus, era um homem que andava com Deus. Mas depois que a água assentou, que ele saiu da arca, o que ele fez? Se embebedou. Encheu a cara. Tomou vinho até ele ficar bêbado. E aí aconteceu um problema, porque ele tirou a roupa, ficou pelado na frente dos filhos. E isso era abominável. E um dos filhos pegou e viu a nudez do seu pai. E aí o que aconteceu? Foi amaldiçoado pelo próprio pai. Amaldiçoado. Por causa da falta de domínio próprio do pai. Que encheu a cara. A gente fala assim, né? Parece assim, não, é naquele tempo. Mas tem muito crente. Tem muito crente aí. Que se diz crente e está enchendo a cara. Eu conheço crente que se diz crente e bebe, enche a cara e fuma. Não conseguiu se libertar do cigarro. Eu conheço. É triste. Aí está lá, falando da palavra, pega e olha assim, está achando que é uma pessoa super espiritual, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo sua hipocrisia. Não se preocupa com isso. Você acha que não vai vir juízo de Deus, que não vai vir consequências por causa dos seus atos? Pois eu digo que vem. Deus é misericordioso, Deus é longânimo, mas a longanimidade de Deus tem um tempo. Tem um tempo, não fique querendo enganar Deus. Sodoma e Gomorra, o que aconteceu? Chegou no limite. E aí Deus veio com juízo. Não sobrou nada. Você vai lá na região, quando você vai em Israel, você chega na região do Mar Morto, que é onde era a Sodoma e Gomorra, era ali naquela região. É tudo seco, não tem nada, não sobrou nada. Então, eu estava conversando um dia com uma senhora na caminhada, e ela chegou para mim e ela falou assim, mas Deus não é mau. Deus não é mau de levar alguém para o inferno. Foi uma oportunidade que eu tive para falar de Jesus nas caminhadas. E eu falei assim, é verdade, Deus não é mau. Mas as pessoas esquecem que Deus é justo. Deus, ele é perfeito em tudo. Ele é amor, ele é misericórdia, ele é longânimo, ele é bom e ele é justo. E todos esses atributos que Deus tem, eles trabalham em perfeita harmonia e equilíbrio. Tudo é 100%. Deus não é assim, 100% amor, 20% de justiça. Não, ele passa a mão, que nem a gente passa a mão nos filhos. O filho faz coisa errada, em vez de você corrigir, você está passando a mão na cabeça dele.
Você não corrige, não ensina, não instrui, não disciplina. Aí depois ele fica aí, o rebeldinho aí, dando trabalho aí na sociedade. Então a gente tem que aprender. A gente tem que aprender. E, estamos terminando. Egoísmo. A pessoa egoísta peca, pois busca excessivamente a realização de seus desejos, sem considerar os de Deus ou dos outros. Filipenses 2, 3 a 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a você mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Não é você se intrometer na vida dos outros, não. Calma aí. Né? Não interprete errado. Né? Mas é você se preocupar, você não ser egoísta. Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, ele teve algum momento na vida dele que a gente vê na palavra que ele foi egoísta. Alguém lembra quando foi? Foi quando ele olhou para Betseba. O profeta Natan, ele chegou para Davi e falou assim: você poderia ter todas as mulheres que você queria. Por que você pegou a mulher do outro? Você foi querer a mulher do outro. Você não precisava disso. Mas ele armou, ele foi egoísta. O desejo dele era só o que ele queria. Ele só viu o desejo dele. Passou por cima de Urias, planejou o assassinato de Urias. Tentou mentir, tentou enganar, camuflar, né? Para que ninguém descobrisse e achasse que a gravidez da Betseba era de Urias e não dele. Ele foi egoísta. Ele só pensou nele, no prazer dele, não pensou nas consequências. E ele tinha conhecimento que aquilo era pecado, era errado. Então a Bíblia fala que é outro problema, porque isso dentro de casa, isso causa muito problema. Quando as pessoas só pensam em si mesmas, só pensam no seu desejo. Eu quero isso, dessa forma. E se não for desse jeito, e se não for da minha maneira, então não serve. Egoísta. Egoísta. Só pensa em si próprio. Só pensa em satisfazer os seus desejos. Não importa o que seu marido pensa, não importa o que sua esposa pensa, não importa o que os filhos pensam. Uma coisa que eu admiro muito no meu marido é que tudo ele chega e senta com a gente para a gente decidir. A gente sempre teve isso lá em casa. Muitos, quando a gente tem um problema financeiro, alguma coisa, ele sentou em casa e falou com os meninos: olha, a situação é essa. Então, vamos. Não é uma coisa voltada só. Eu me lembro quando a gente viajava, ele colocava lá: olha, isso aqui, ó, esse dinheiro aqui, ó, para vocês, vou comprar uma coisinha para vocês. Sempre teve essa preocupação. Nunca voltado só para ele. Era ele, só ele que trabalhava. Mas ele tinha aquela coisa assim de abençoar a vida dos filhos. Quando deu para fazer, ele fazia. Quando não dava para fazer, ele sentava e conversava. Mas sempre ali, quando tinha oportunidade de abençoar, meu marido estava abençoando. Até hoje ele é assim. Até hoje. É uma coisa que eu admiro. E nunca, isso é uma coisa que ele não tem. É o egoísmo. Sempre aquele desejo de compartilhar com o outro, de dividir com o outro. Dentro de casa, com as pessoas na igreja, sempre foi assim. E assim a gente deve ser. Cuidado com a questão do egoísmo, porque isso também causa muitos problemas. Porque você acha que as pessoas do seu convívio não estão percebendo que você está olhando mais para a sua vontade, para o seu desejo, do que para os outros? Do que do bem maior, do bem da família toda? Você só olha para aquilo que você quer. A sua vontade tem que ser satisfeita. E no casamento, não é assim, não é a sua vontade, o seu querer, é o da família, é sentar junto à mesa e conversar. O que vocês acham? Vamos fazer isso? Concorda com isso? Discorda com aquilo outro? É claro que a última palavra vem, às vezes, do chefe da família que vai tomar as decisões, mas sentar, sabe, conversar, ouvir. Isso é importante. Isso demonstra amor e consideração. E, terminando, a falta de perdão é outro problema.
Mateus 6,14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Então aquela coisa, né? Se você não perdoar, Deus também não te perdoa. É simples assim. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. De novo, Deus tocando na mesma terra. Então, a falta de perdão é um problema seríssimo nos relacionamentos. Muitas pessoas libere perdão. Você não tem que sentir para perdoar. Você tem que perdoar e depois vem o sentir. É essa ordem. Primeiro eu obedeço, depois eu recebo as consequências da obediência. Então a Bíblia fala que eu tenho que perdoar. A Bíblia não fala que eu tenho que sentir. A Bíblia não fala que o outro tem que mudar para eu perdoar. Não é isso. A Bíblia não fala que o outro tem que se arrepender, aí sim eu perdoo. A Bíblia fala que eu tenho que perdoar, independente do que for. Independente. A começar porque o Senhor nos perdoa. O Senhor nos perdoa o tempo todo, sem a gente merecer coisa alguma. Deus tem nos perdoado. Então a gente tem que seguir o exemplo do nosso Pai maior. E, terminando, falta de arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refrigério, pela presença do Senhor. Se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. E o maior exemplo que a gente tem na Bíblia de falta de arrependimento foi do povo de Israel. O povo de Israel, quando estava lá, foi para o cativeiro babilônico. Por quê? Porque não se arrependeu. Deus enviou Jeremias, Deus enviou Isaías, Deus enviou Jeremias, Deus enviou Ezequiel, Deus enviou Oséias, enviou vários profetas. O povo não se arrependeu. Não se arrependeu, qual foi a consequência? Veio cativeiro. Veio cativeiro. O que atrai o diabo na vida da gente? Pecado. É isso que dá legalidade para o diabo agir na nossa vida. Se você anda em obediência ao Senhor, beleza. Você vai ver as bênçãos do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa. Agora, desobedeceu é como você sair da nuvem de proteção de Deus e ficar totalmente desprotegido e alvo de Satanás, porque a Bíblia diz que o diabo anda em derredor buscando uma brecha. Quando você desobedece, você dá brecha. Deu brecha, o diabo vem e traz destruição. Amém, queridos? Amém. Amém. Que Deus abençoe seu coração com essa palavra, né? E que não fique só na escuta, mas realmente nós possamos praticar. Eu fui muito abençoado, meu coração foi muito abençoado quando eu estava preparando esse estudo. E fui refletindo, né? As áreas que a gente precisa ser trabalhado, mais moldado. Né? Às vezes a gente ouve uma mensagem dessa, a primeira coisa que a gente pensa é assim: fulano devia ter ouvido isso. Fulano devia estar aqui para ouvir essa palavra. Não, essa palavra é para você. É para você. Não coloca fulano agora na necessidade, não. Coloca você. Você precisava ouvir essa palavra, por isso que você está aqui hoje. É você que precisava estar aqui para ouvir. É com você que o Espírito Santo está falando hoje aqui. E talvez a obra que você espera na vida do fulano, ela tem que começar primeiro em você. E quando o fulano vê a obra na sua vida, a vida dele vai ser transformada. Sabe que Deus falou isso comigo uma vez? Quando eu era adolescente. Deus falou comigo: a obra que você espera na vida dos seus pais, ela tem que começar primeiro em você. E aí Deus me levou no estreito. E é assim que Deus faz. Quando a gente só olha, só fulano que está com problema, só fulano que tem defeito. Eu não tenho, eu sou perfeito, eu não faço nada de errado. Aí você é o mais problemático. Você é o mais problemático de todos. Quando você não enxerga a trave que está no teu olho. Amém, queridos? Vamos orar.